E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Bruno e hoje nós vamos continuar o nosso mini curso de gramática. Nesta aula e na próxima nós vamos falar sobre os substantivos. É o primeiro item do estudo da morfologia, ou seja, das classes de palavras e da sua formação. Então, só relembrando, se você está estudando para concurso, para vestibular e quer ter um material bacana para os seus estudos, para você revisar, para complementar o que você está fazendo, então fique conosco que aqui é o lugar certo para você. Então vamos lá. Bom, primeiramente vamos começar a falar sobre o que é substantivo. Definição clássica, que é o termo que nomeia os seres. Quaisquer tipo de seres, seja eles concretos, abstratos, imaginários, sentimentos, materiais, fenômenos da natureza, enfim, qualquer tipo de ser ou qualquer coisa que possa ser designada como seres. E esses substantivos estão classificados da seguinte forma. Vamos aqui no primeiro slide com relação à estrutura e à formação, ou seja, a quantidade ou a origem, o termo de origem, melhor dizendo, que forma o substantivo. Então, ele pode ser simples, ou seja, formado por um único elemento, como chuva, raio, sol, ou seja, de uma única palavra, em contraposição ao substantivo composto, que é formado por dois ou mais elementos, como guarda-chuva, para-raio, girassol. É importante dizer que, com relação ao hífen de algumas palavras compostas, isso se modificou com a reforma ortográfica que se tornou obrigatória a partir de 2016. Mas isso vai ficar por um próximo vídeo, a gente pode falar melhor sobre os detalhes ortográficos. Continuando, tem o substantivo primitivo, que seria que dá origem a outros substantivos, como pedra e carro. Eles dão origem a, por exemplo, outros substantivos, como carroça, carruagem, pedregulho, empedrado. Então, você tem o substantivo que dá origem e o substantivo que é originário de outro, primitivo, derivado. Quanto ao significado e à abrangência. Então, os substantivos podem ser comuns, que quer dizer, é um substantivo que designa todo um conjunto de elementos do mesmo tipo, de uma mesma espécie. Quando eu falo de flor, eu falo de todas as flores em geral. Quando eu falo de camisa, de todas as camisas. De óculos, de todos os óculos. E assim por diante. Substantivo próprio. Ele designa um elemento específico, único, singular. E se inicia com a letra maiúscula. Então pode ser nomes de pessoas, nomes de cidades, de países, fatos históricos, acidentes geográficos, fenômenos muito particulares, áreas de conhecimento. Temos também os substantivos concretos, que designam elementos de existência independente, ou seja, que tem uma vida própria, independente de ser real ou fictício. Como, por exemplo, casa. Casa é um elemento da realidade, diferentemente de fogo, fato, que é um ser mitológico, um ser do folclore. Mas independente disso, eles estão relacionados à existência de um ser, de uma criatura. Então não importa se ela é real ou imaginária. Então referir-se tanto casa, como onça, como Deus, como fogo fato, são elementos da realidade ou imaginária. No caso do substantivo abstrato, designa emoções, sentimentos, fatos, ações que necessitam de uma origem, de uma fonte geradora, que depende de outra coisa, de um outro elemento para existir. Como, por exemplo, atenção, concentração, beijo, conquista, etc. O remorso é um sentimento. A atenção é um estado psicológico, assim como concentração, entre outros exemplos. O substantivo coletivo refere-se a um conjunto de seres da mesma espécie. Aqui tem que se diferenciar do substantivo comum, que o substantivo comum se refere a todos os outros que podem ser identificados como tais. Como eu falei, os óculos, todas as camisas, todas as flores.
Agora, no substantivo coletivo, nós estamos falando a grupos de elementos de uma mesma espécie. Então, por exemplo, uma alcateia de lobos, um ramo de flores, uma resma de papel, uma revoada de pássaros. Enfim, é nesse sentido de grupos. A flexão dos substantivos. Eles podem sofrer variações ou acréscimos em sua estrutura para expressar noções de tempo, modo, pessoa, gênero, etc. Essas são as chamadas flexões. Então são alterações que são feitas no substantivo para você variar, tanto em gênero, quanto em número, quanto em grau. No caso agora vamos falar da flexão de gênero, que é alterar do masculino para o feminino. O masculino é o que a gente chama de elemento não marcado, ou seja, é aquele que não sofre a modificação. Para que ele seja passado para o feminino, em regra geral, é feita a modificação, o acréscimo ou a substituição pelo afixo a. A flexão de gênero pode ser centrada no próprio radical, que envolve a inclusão de elementos junto ao termo principal, a substituição por outro termo, variações. Esses processos podem ser subdivididos assim. Os processos de flexão por afixos envolvem a inclusão de partículas nas palavras para fazer essa alteração de gênero, como por exemplo, professor, professora. Professor é o termo masculino, ele é não marcado, e você acrescenta o a para fazer a flexão por gênero e mudá-lo para o feminino, para se tornar professora. Em outros casos, você faz a substituição de um termo por outro, ou seja, não há um equivalente exato entre uma palavra e outra, são palavras diferentes. No caso dos substantivos heterônimos, você usa substantivos diferentes, tanto no masculino como no feminino. Cavalo, o feminino de cavalo é égua, o feminino de freio é sora, de pai é mãe, por exemplo. Temos os substantivos epicenos. Não há uma variação na palavra em cima, você faz um acréscimo nos termos macho e fêmea. Isso se faz para designação de animais, como no caso de jacaré macho, que o feminino é jacaré fêmea, não é jacarô ou coisa parecida. Há também os substantivos comuns de dois, ou comum de dois gêneros, que há uma variação apenas no artigo, como motorista, o motorista, a motorista, o pianista, a pianista, o jornalista, a jornalista. Você não muda a palavra, mas muda o artigo, o determinante. E os substantivos sobrecomuns, que não há variação de gênero, você usa a mesma palavra tanto no masculino como o feminino. Então a criança, o cônjuge, a vítima, a pessoa, o indivíduo, a testemunha. Não há variação de gênero nesses casos. Também temos os processos de flexão por afixação, como no caso a troca do morfema e ou o pelo morfema a, que é como diferentemente do caso do professor e da professora, que não há um acréscimo, há uma substituição. Então, aluno, aluna, por exemplo, ou elefante, elefanta, por exemplo. Então, nesse caso, não há um acréscimo, mas uma substituição de um morfema por outro. Vogal temática sucedida por consoante. Como regra geral, a gente faz o acréscimo. Camponês, camponesa. Polonês, polonesa. E assim por diante. Substantivos terminados em ão. A gente faz também por substituição. O feminino pode ser formado por oa, an ou ona. Exemplos: solteirão, solteirona. Anão, anã. Leitão, leitoa. Nesse primeiro vídeo nós vamos fazer essa introdução. Nós falamos um pouco da classificação dos substantivos e iniciamos o estudo das flexões. Falamos das flexões por gênero. No próximo vídeo nós vamos falar da flexão de número e da flexão de grau. Então, se vocês estão gostando desse conteúdo, então por favor compartilhe, deixe seu comentário, porque isso é muito importante para nós, e continue conosco. Então, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.